Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos continuar nosso ano bíblico, Desejado de Todas as Nações, capítulo 11. Estaremos refletindo sobre textos do batismo de Jesus. Esse é apenas um resumo do meu resumo. Recomendo aos irmãos a leitura do capítulo inteiro lá no aplicativo. Tem tanto a parte escrita quanto o áudio. Então recomendo aos irmãos estarem indo direto à fonte. Vamos lá. João tinha conhecimento dos fatos que haviam assinalado o nascimento de Jesus. Ouvira falar da visita que em sua infância fizera a Jerusalém e do que se passara na escola dos rabinos. Sabia de sua existência sem pecado que vivera e cria ser ele o Messias. Então aqui uma coisa importante, que a vida de Jesus sem pecado não era uma novidade para as pessoas, não era algo desconhecido para as pessoas. As pessoas conheciam isso. Nós vimos ontem que João viveu sua vida no deserto. E até mesmo lá ele teve conhecimento de que Jesus viveu uma vida sem pecado. Então isso era de conhecimento vasto entre as pessoas naquele tempo. Quando Jesus foi para ser batizado, João nele reconheceu pureza de caráter, que nunca divisara em homem algum, e a própria atmosfera de sua presença era santa e inspirava respeito. Importante também tirar essa lição. Apenas de ver Jesus já foi sentido algo diferente, já foi sentido que ele era diferente. E temos de tirar uma lição importante disso para nós hoje. Por quê? Assim como Jesus, nós devemos ser imitadores de Jesus, devemos buscar isso. Quando as pessoas nos verem, devem ver que há algo diferente, devem ver que Cristo vive em nós. Então, devemos buscar essa pureza de caráter, devemos buscar levar um ambiente diferente onde quer que estejamos. No entanto, esquivou-se a fazer o pedido de Jesus. Como poderia ele, pecador, batizar o inocente? E por que havia aquele que não necessitava de arrependimento se submeter-se a um rito, que era a confissão da culpa de ser lavada? Então aqui dá uma visão mais ampla daquilo que nós vemos na palavra, quando nós lemos que João Batista não queria batizar Jesus. Ele não entendia como ele, uma pessoa que pecou, que não era inocente como Cristo, poderia batizar um inocente. O batismo era para o arrependimento de pecados. Jesus não tinha pecado. Como ele iria se batizar se ele não tinha do que se arrepender? Jesus, e aí uma continuação disso para explicar. Jesus não recebeu o batismo como a confissão de pecado de sua própria parte. Identificou-se com os pecadores, dando os passos que nos devem cumprir. A vida de sofrimento e paciente perseverança que viveu depois do batismo foi também um exemplo para nós. Ou seja, Jesus estava aqui dando-nos o exemplo de como nós pecadores deveríamos fazer, nos batizar, demonstrando nosso arrependimento público, mostrando que aceitamos a Cristo como Salvador. E a vida após o batismo de Jesus também é uma vida que deve ser um exemplo para nós, onde ele teve que suportar ali todas as dificuldades e seguir em frente, sem tropeçar. Um exemplo para nós, sofrimento paciente. Uma pessoa que sabia aquilo que iria passar depois do batismo, sabia das dificuldades. A luta de Cristo se intensificou muito mais no batismo. Nós vamos estudar amanhã sobre a tentação, sobre ali o jejum de Jesus no deserto. E quando Satanás veio tentá-lo, para que ele caísse ali e perdesse a salvação da humanidade. Então, nós vemos que não é que eu batizei e vai ser 1000 maravilhas, mas sim, vão ter lutas também constantes. E devemos seguir o exemplo de Cristo, de não ceder às tentações, de não nos deixarmos nos abater pelas provações. Jesus, aqui já seja ali. O olhar do Salvador parece penetrar o céu. Aqui está falando assim, que Jesus está lá nas águas, a oração que Jesus faz. O olhar do Salvador parece penetrar no céu ao derramar a alma em oração. Bem sabe como o pecado endureceu o coração dos homens e como lhe será difícil discernir a sua missão e aceitar o dom da salvação eterna. Suplica ao Pai poder para vencer a incredulidade deles.
quebrar as cadeias de que Satanás os escravizou e derrotar em seu benefício o destruidor. Então aqui nós vemos que Jesus, ao ser batizado, ele faz uma oração por nós, por mim, por você, pelas pessoas daquele tempo, pelas pessoas que ainda viriam a vir, porque estávamos sim enraizados, escravizados nas mãos de Satanás. O pecado estava nos assolando, estávamos ali totalmente entregues a isso. E Jesus, quando ele veio aqui, sabia da missão que iria fazer, cumprir, sabia o que iria sofrer para a nossa salvação e sabia que o pecado que está aqui ao nosso redor seria algo que iria nos levar a rejeitar a salvação, seria algo que iria nos afastar, não iríamos compreender. Então ele ora para que Deus nos conceda poder, para que ele consiga vencer essas armadilhas, esses ardis, essas correntes que nos prendem ao pecado e nos afastam dele. Nunca antes havia os anjos ouvido tal oração. Ansiavam trazer a seu amado capitão uma mensagem de certeza e conforto. Interessante como os anjos ouvem a oração e desejam atuar, desejam dar conforto a Jesus, assim como se nós formos ler novamente Patriarcas e Profetas, nós vemos que quando o homem caiu, os anjos se colocaram à disposição de entregar as suas vidas para redimir o homem. E aí Jesus foi lá, não, esse papel é meu. E assim os anjos estão sempre prontos a atender a Jesus, sempre dispostos a obedecer às ordens de Jesus, a confortar Jesus, a estar próximo de Jesus. E nós temos aqui um exemplo de que nós devemos fazer como os anjos, de estarmos sempre buscando a Deus, sempre tendo ali em Jesus a nossa alegria, a nossa felicidade, o nosso conforto. E aí continua o texto. Mas não, o próprio Pai responder à petição do Filho. Diretamente do trono são enviados os raios de sua glória. Abrem-se os céus e sobre a cabeça do Salvador desce a forma de uma pomba da mais pura luz. Fiel emblema dele, o manso e humilde. Então, o próprio Deus fala com Cristo ali, reconectando o céu à terra. Jesus recriou essa conexão que havia sido perdida. Adão tinha conexão direta com o céu, conseguia falar com seres celestiais. Isso se perdeu quando ele caiu. Essa comunicação foi rompida da forma como era antes do pecado. E agora Jesus está restabelecendo essa conexão. João ficara profundamente comovido ao ver Jesus curvado como suplicante, rogando com lágrimas a aprovação do Pai. Ao ser ele envolto da glória de Deus e ouvir-se a voz do céu, reconhecendo o Batista, o sinal que lhe fora prometido por Deus, sabia ter batizado o Redentor do mundo. Então aqui nós vemos que João Batista teve uma clara confirmação de Deus de que Jesus era o Redentor do mundo. E nós estamos nesse trecho porque daqui a 2 semanas nós vamos estudar sobre a prisão e a morte de João Batista. E esse texto aqui vai ser importante. Então, João Batista teve a confirmação de que Jesus era o Salvador e o Redentor que ele estava esperando. As palavras dirigidas a Jesus no Jordão: este é meu filho amado, em quem me comprazo, abrangem a humanidade. Deus falou a Jesus como nosso representante, com todos os nossos pecados e fraquezas, não somos rejeitados como indignos. Deus nos fez agradáveis a si mesmo. As mesmas palavras de Deus a Jesus: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, são palavras que Deus diz a nós também. Nós, apesar de pecadores, de termos pecado, de termos essa natureza caída, temos a tendência para o mal, nós não somos indignos a Deus. Assim que nós aceitamos a Cristo, nós nos arrependemos do nosso pecado, Deus se compadece de nós, Deus tem alegria em nós. Como nós sempre dizemos na igreja, a alegria quando um pecador se arrepende, quando um pecador se entrega a Deus. A luz que se projetou das portas abertas sobre a cabeça do nosso Salvador incidirá sobre nós ao pedirmos auxílio para resistir à tentação. A voz que falou a Cristo diz a todo crente:
Esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. As palavras de Deus a Jesus são as mesmas palavras que ele dirá a nós. A mesma luz que incidiu sobre Jesus no batismo incidirá sobre nós quando nós pedirmos auxílio para vencer a tentação. A tentação, toda a tentação, tem um ponto de escape. Não é porque eu tenho minhas falhas, tenho essa natureza caída em mim, que eu tenho que pecar, que eu tenho que ceder à tentação. Quando eu oro a Deus pedindo auxílio para vencer a tentação, eu posso vencer. Esse é o desejo de Deus. E se esse for o meu desejo também, em oração eu buscar a isso, eu posso sim vencer qualquer coisa. Para encerrar, hoje o resumo foi mais rápido. Nosso Redentor abriu o caminho de maneira que o mais pecador necessitado, opresso e desprezado pode achar acesso ao Pai. Todos podem ter um lar nas mansões que Jesus foi preparar. Que mensagem maravilhosa para nós, nessa manhã, para todos os dias. Nós temos um lar garantido. Jesus abriu o caminho para que eu e você pudéssemos herdar esse lar na Canaã Celestial. Jesus abriu as portas para que eu e você pudéssemos ser libertos do pecado. Estávamos escravos aqui, Jesus veio e se entregou para me salvar, para te salvar. E hoje deixou um caminho aberto. É um caminho estreito, é um caminho que é difícil devido às tentações, às provas que temos nesse mundo, mas é um caminho que podemos trilhar, que podemos seguir, que com o auxílio de Deus, com oração, com jejum, com súplicas, podemos caminhar e andar passo a passo, dia a dia, crescendo de glória em glória a cada dia. Nos assemelhamos cada vez mais ao caráter de Cristo, transformando o nosso caráter defeituoso em um caráter puro e perfeito aos olhos de Deus. Espero ter trazido uma mensagem aqui aos irmãos com esse resumo. Espero que os irmãos leiam. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem algum outro ponto que o irmão leu no texto e que quer acrescentar, deixa nos comentários também para a gente estudarmos juntos e crescermos juntos. Se tem os pedidos de oração, deixa nos comentários que eu estarei lendo e orando por todos. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos proteja, nos guarde, que o Senhor nos guie, envie o Teu Santo Espírito sobre nós, que possamos, Senhor, ao Teu lado, vencer toda e qualquer prova, qualquer tentação que venha até nós, que possamos em breve nos encontrarmos com o Senhor Jesus nos ares. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.